Olá, eu sou Leomir Araújo, especialista em financiamento da educação. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre toda a informação em relação a financiamento e gestão da educação básica pública. Hoje eu quero falar pelo assunto que eu sou mais apaixonado. Hoje eu quero falar de Fundeb. Mas antes, você vai me ajudar. Quando você clica aqui no sininho, você recebe a notificação de todos os vídeos que eu falo sobre o assunto. Mais do que isso, quando você compartilha, quando você marca o joinha, você avisa o YouTube de que essa informação é importante, de que outras pessoas que querem aprender sobre o assunto, que precisam estudar para concurso, que precisam atuar na gestão, que precisam promover uma política pública de qualidade, querem contar com essa informação e contando com ela, conhecendo, vão fazer a diferença para milhares de alunos de todo o Brasil. Posso contar contigo? Agora sim, vamos ao que interessa. O Fundeb é um fundo especial criado por natureza para financiar a educação básica pública. Ele é responsável por garantir a construção de escolas, reformas de quadras poliesportivas, contratação de professores, de todos os profissionais da educação. Hoje, uma escola pública não vive sem o dinheiro do Fundeb. O Fundeb representa quase 70% de todos os recursos investidos nas escolas públicas do nosso país. Eu não sei se você sabe, mas está falando de mais de 150 mil escolas, mais de 40 milhões de alunos. E sem o Fundeb, a gente perderia a chance de promover uma educação pública de qualidade. Daí a importância de a gente ver o Fundeb relacionado a concursos, a projetos, a iniciativas, a contratações de toda a sorte. Só em 2023 a gente está falando em torno de 220 bilhões. É por isso que é um tema tão caro, tão importante, tão relevante, tanto para as pessoas que já atuam na rede de ensino, como para aquelas que querem fazer parte, aquelas que querem entrar no mundo da educação básica pública. Hoje eu queria fazer um curso, uma informação, uma aula introdutória sobre o sistema Fundeb. Tem muita gente que acha difícil. Eu particularmente um dia vivi essa dificuldade de entender o que significa Fundeb, o que é o tal do fundo, o que na prática vai fazer diferença na educação. E depois eu me dei conta que com alguns poucos minutos a gente consegue fazer a diferença, já consegue entender, já consegue escrever um projeto, já consegue elaborar um texto sobre o assunto, já consegue debater sobre o assunto e eventualmente para aqueles que fazem concurso, saber se manifestar sobre o assunto, o que é certo, o que é errado, o que faz sentido ou não. O novo Fundeb tem uma característica sensacional. Ele passa a estender a preocupação, que até então era da escola para dentro e agora passa a ser da Secretaria de Educação para dentro. Como eu tive a oportunidade de escrever o manual do novo Fundeb, eu quero compartilhar algumas coisas que eu vivenciei. Por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade em entender quem são os profissionais da educação na perspectiva do Fundeb. Será que cozinheira da alimentação escolar pode ser remunerada com esse recurso? Será que porteiro pode ser remunerado com esse recurso? Quais são os percentuais envolvidos? Que tantas siglas existem? Aqui eu quero fazer uma breve introdução. Primeiro, a coisa mais importante a saber é que o Fundeb é um recurso que sai da conta de estados e de municípios, a partir de impostos e transferências obrigatoriamente arrecadadas pela União. Então não é o governo federal, não é a União que tira do bolso 100% do dinheiro do Fundeb. Pelo contrário, a lei é que obriga a fazer uma complementação a partir do que estados e municípios fazem. O dinheiro sai da conta de estados e municípios e a partir desse dinheiro se redistribui. Não da mesma forma, porque senão não faria sentido. Se redistribui do município que tem menor capacidade de investir em educação até chegar à média nacional, um cálculo definido pelo INEP. Quando a gente tem esse tipo de distribuição, a gente se dá conta que o Fundeb, na prática, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer com que os municípios e estados mais vulneráveis economicamente tenham as condições de financiar a educação básica pública. E assim fazer com que o brasileiro não tenha que se preocupar de ter nascido em um município, um estado com menor capacidade de investimento e por isso ter uma pior
qualidade na educação. Não, independentemente da região geográfica, o Fundeb quer garantir que todo brasileiro, que toda brasileira vai ter a chance de ter uma educação básica pública de qualidade, que promova chances e oportunidades independentemente do local. Isso só é possível se os estados com maior capacidade de investimento em educação contribuírem, e o Fundeb de alguma forma força essa contribuição. E o Fundeb tem 3 formas de repassar o dinheiro. Tem a complementação chamada Valor Aluno Ano Fundeb, em que se tem uma média nacional dos recursos transferidos por estados. Se avalia, se analisa a capacidade de cada estado investir na educação básica pública. E a partir da média nacional, esse dinheiro, esse aporte de complementação chamado VAF, entenda, esse dinheiro vai atingir os estados que têm menor capacidade de investimento na educação até alcançar a média nacional. Hoje, 11 estados são atendidos. Depois disso, tem uma segunda rodada de distribuição, uma complementação chamada Valor Aluno Ano Total, VAT. O VAT não distribui de acordo com o estado. Ao invés de olhar os estados mais vulneráveis, ele olha os municípios mais vulneráveis. Então, olha 5.568 oportunidades de financiar a educação básica pública em redes municipais e se avalia, a partir de uma média nacional, quem são os que estão abaixo. E a partir desse se remunera, se gratifica, se complementa o valor. E hoje mais de 3.000 municípios já receberam uma complementação para que tenham um mínimo a investir na educação básica pública. E tem uma terceira forma de complementação, Valor Aluno Ano Resultado, o VAR, que ele tem um objetivo de contribuir, de bonificar, de dar uma gratificação, uma complementação aos municípios que têm melhor desenvolvimento na educação. Seja porque expandiram as suas redes de ensino, ou seja, atendem um número maior de alunos, sejam porque eles conseguiram fazer com que seus alunos aumentassem sua nota na prova SAEB, a prova que avalia a educação básica pública. Então perceba que são 3 formas de complementação com 3 critérios distintos. E as 3 complementações fazem parte do Fundeb. Leomi, como que as pessoas costumam errar? Elas falam o seguinte: olha, existe o Fundeb e a complementação VAF. Errado. Existe o Fundeb e a complementação VAT. Errado. Existe a complementação VAF, VAT e VAR, que compõem o novo Fundeb. Essa é a interpretação correta. Além disso, há um critério para se aplicar, para se gastar o dinheiro. E é onde normalmente os gestores erram. Normalmente eles se dão conta de que tendo dinheiro pode se gastar em qualquer coisa, desde que seja para a educação. Mais ou menos. Há um critério de gastar 70% da parcela do Fundeb com remuneração de profissionais da educação. Isso serve para a complementação VAF e para a complementação VAT. Para a complementação VAR não há essa exigência. Já é uma pegadinha. O risco de alguém achar que para a complementação VAR também é necessário a aplicação mínima de 70% daquilo que se recebe dessa complementação. Não é verdade. Leomi, significa que essa parcela tem um nome chique para isso na hora que você for estudar pela lei. A subvinculação de 70% do Fundeb tem que ser aplicado com remuneração? Sim, da complementação VAT e VAF. VAR, não. Não tem essa exigência. Mas poderia? Poderia. Não há problema sobre isso. Poderia. Não é obrigatório, mas voluntariamente poderia aplicar uma parcela maior da complementação VAR em remuneração de profissionais da educação, sem o menor problema, sem a menor questão. Isso não é um problema para o órgão de controle, isso se manifestaria errado em uma avaliação. E os outros 30% do Fundeb, dessa parcela do Fundeb, como que se aplica? Se deve aplicar em ações de manutenção e desenvolvimento de ensino. E se você não sabe o que é ação de manutenção e desenvolvimento de ensino, clique no link aqui na descrição, a gente vai colocar aqui para você voltar em um vídeo que eu já expliquei sobre esse assunto. Entendendo quais são as complementações que compõem o Fundeb e como se deve aplicar a partir das ações de manutenção e desenvolvimento de ensino, você consegue ter uma noção de como a arrecadação e a redistribuição de recursos a partir de impostos pagos, de transferências obrigatórias feitas por estados e municípios podem fazer a diferença na educação. Viu só? Essa é uma das informações que eu quero que você saiba e faça a diferença na sua vida profissional. Me ajude compartilhando e fazendo chegar a mais pessoas também. Um abraço e até a próxima!